ela vai ter o final mais terrível da House of the Dragon. A jornada dessa princesa e rainha vai marcar a série igual o Casamento Vermelho marcou a história de Game of Thrones. Você percebeu isso aqui? O episódio 4 da House of the Dragon já contou o final da Rhaenyra. Foi numa cena muito rápida e muitos não perceberam porque foi de um jeito subliminar e lógico, nem todo mundo leu o final da história, né? Então alguns nem perceberam o que aquilo significava. Por isso, obviamente, esse vídeo vai ter spoiler. Porém, eu creio que você assistiu Game of Thrones, né? Então, Game of Thrones também já contou o final da Rhaenyra, só que lá foi falado de maneira explícita o que acontece com ela. O Joffrey contou detalhe por detalhe, foi um spoiler gigantesco no meio da série. Então, em teoria, todo mundo que já viu Game of Thrones já levou um spoiler gigantesco do final da Rhaenyra Targaryen. Só que provavelmente muitos esqueceram da cena ou do que foi dito, e aí fugiu da memória, né, o que acontece com a Rhaenyra. Mas esse spoiler foi na temporada 3, episódio 4, na cena do Joffrey, que ele tá caminhando com uma personagem que eu gostava muito, que era a Margaery Tyrell. Lá o Joffrey fala tudo o que aconteceu com ela, afinal Game of Thrones se passa depois da House of the Dragon. Então ficou registrado na história de Westeros o que aconteceu com a Rhaenyra no fim da guerra. Dito isso, se você já sabe o que acontece com ela, ou se você não se importa com spoiler, vê o vídeo até o final, até porque eu sempre gosto de reforçar. O que eu vou contar é o final da Rhaenyra, mas é a versão do Fogo e Sangue. Na série, eles podem mudar o final dela ou mudar a maneira que acontece, então isso aqui pode nem ser um spoiler da House of the Dragon, porque apesar da série ser baseada no Fogo e Sangue, eles vivem mudando elemento na história, a gente sabe. Então vamos começar. O que realmente acontece com ela? Rhaenyra morre antes do fim da guerra, ou seja, ela vai morrer bem antes da House of the Dragon acabar. Só que ela não tem uma morte comum e tranquila. Ela vai ter uma das piores que você pode imaginar e vai acontecer tudo na frente do filho dela. O filho que inclusive já apareceu, que é o Aegon Targaryen. No momento inicial da série, ele ainda é um bebê. Ele é o filho da Rhaenyra com o Daemon. É esse aí da cena do Rei Viserys que no futuro vai crescer e presenciar a mãe dele ser destroçada sem piedade nenhuma. A morte dela vai acontecer perto do final da guerra e o cenário na época, a situação vai estar assim. A Rhaenyra vai ficar tomada pelo desespero e pelo medo, completamente abatida, sem comer, tipo a Daenerys ficou no final, sabe? Só que no caso ela não comia por medo de ser envenenada, e daí a Rhaenyra vai fugir de King's Landing, e o tempo todo, essa parte é importante, o tempo todo ela não vai sair de perto do filho dela, o Aegon Targaryen, que eu mencionei agora há pouco, que nessa época, obviamente, já vai estar com uma idade mais avançada, não vai ser mais um bebê. E se liga na situação que vai se desenhar. A guerra vai desandar tanto pro lado da Rhaenyra, vai ficar tudo tão terrível que ela vai ter que vender a coroa dela de rainha, a coroa que a gente tá vendo ela usar na série, pra conseguir dinheiro e comprar uma passagem de navio. Esse é o nível que tudo vai chegar. Mas então, pra onde a Rhaenyra tá querendo ir com essa passagem de navio, sendo que tá tudo tão difícil? Ela vai fugir pra um lugar desconhecido e longe de todo mundo? Não. Infelizmente não. Ela devia ter feito isso, mas ela não fez. A Rhaenyra vai até um lugar que a gente conhece muito bem, e é lá que tudo vai acabar. É Dragonstone. Ela quer chegar lá para pegar mais ovos, ela precisa de mais um dragão para continuar a guerra, e Dragonstone é lotado de ovo, né? O Daemon mesmo já pegou um lá. Então é por isso que a Rhaenyra tá indo para lá nesse momento. Enquanto isso, o Aegon Targaryen, o atual rei da House of the Dragon, esse aí mesmo que não vamos esquecer é irmão da Rhaenyra, ele nesse momento da guerra tá escondido em algum lugar de Westeros. A ligação sanguínea de nada vai servir, o Aegon é inimigo mortal da Rhaenyra Targaryen. Os dois estão em guerra pelo poder e pela sobrevivência, porque nesse ponto aqui, tudo já vai estar muito crítico, muito personagem já vai ter morrido, e é o encaminhamento do final da história. Então a viagem de navio vai acontecer. A Rhaenyra desembarca em Dragonstone com o filho dela, o Aegon. Ela encontra alguns cavaleiros que vão escoltá-la e o cenário nesse momento tá assim. Tá de noite, tá chovendo muito, não tem mais ninguém no pier onde ela desembarcou, tá tudo muito escuro e muito deserto, o que já é preocupante, né, mas a Rhaenyra nem desconfiou de nada. E ela não desconfia, ela não tá tão alerta assim, porque ela já tá muito cansada. A essa altura da guerra, a Rhaenyra já tinha sofrido diversas traições, estava muito mal, e ela só queria entrar no castelo pra finalmente ficar em segurança, descansar com o filho dela, o Aegon, e óbvio, né, tentar conseguir um ovo, um dragão. Então ela vai caminhando, e quando chega no castelo, ela se depara com diversos aliados dela carbonizados sem vida. Nesse momento, a Rhaenyra ficou em choque, mas foi o filho dela, o Aegon, que apesar de ser só uma criança, percebeu o que aquilo realmente significava. Ele gritou para a mãe dele fugir, mas já era tarde demais.
Os homens da Rhaenyra foram atacados em Dragonstone e levaram ela e o filho dela até o pátio do castelo, onde estava nada mais nada menos do que o Sunfyre e o rei Aegon Targaryen. O Aegon e o dragão Sunfyre já estavam em Dragonstone, e a Rhaenyra não imaginou isso. Não imaginou que o Aegon podia estar lá escondido com o Sunfyre, mas ele estava. Sunfyre é o dragão do Aegon Targaryen, que ainda vai aparecer com muito destaque na série. Ele já apareceu, mas assim, foi muito rápido, e como ele é jovem, né, e a House of the Dragon tá só no começo, na cena que ele aparece na temporada 1, ele tá muito pequeno. Aqui, nesse momento final, ele já tá bem maior. Então olha só o que tá acontecendo. Eles estão no pátio do castelo. Rhaenyra, Aegon, filho dela, Sunfyre e o Aegon, que é o rei. São dois Aegons, né? Eles têm o mesmo nome. E a Rhaenyra foi pega de surpresa porque o Aegon rei já estava desaparecido e alguns até pensavam que ele estava morto. Então quase ninguém ia imaginar que ele se esconderia justamente na sede da Rhaenyra, que é Dragonstone. Muitos pensavam que o Aegon ou morreu ou estava escondido muito longe, mas no fim ele estava no lugar mais óbvio de todos, a sede da casa Targaryen. Então Rhaenyra foi pega pelos homens do rei Aegon e a princípio ela pensou que seria a prisioneira dele. Nesse momento, ela até fala na cara do Aegon que os homens dela vão encontrá-la. Só que aí, o Aegon responde ela bem assim: só se os seus homens procurarem nos 7 infernos. Ou seja, o que ele quis dizer, que a Rhaenyra não vai ser prisioneira dele. Ela vai morrer. Um segundo após ele dizer isso, os homens do Aegon arrancam o filho da Rhaenyra dos braços dela e o rei Targaryen entregou a Rhaenyra para ser comida pelo dragão, o Sunfyre. Rhaenyra morre devorada, queimada pelo Sunfyre na frente do filho dela. É dito no Fogo e Sangue que o Sunfyre devorou ela em 6 mordidas, deixando apenas a canela da perna esquerda da Rhaenyra Targaryen. É simplesmente a cena mais insana da série toda, que eu nem sei como eles vão fazer, né, de tão chocante que é. É por isso que a cena subliminar que eu mencionei no início do vídeo é o dragão cuspindo fogo na Rhaenyra, porque é uma referência do que vai acontecer no futuro. O filho dela observou tudo em choque, ele não se movia, mas ele ficou vivo porque o Aegon Rei decidiu poupar a vida dele. Ele tinha 10 anos e viu a mãe dele partir desse jeito. Imagina só como é que vai ser a cabeça desse Aegon quando ele crescer. E isso vai ser abordado no final da House of the Dragon. Então Rhaenyra Targaryen morre com 33 anos. Essa é a arte oficial do Fogo e Sangue do momento em que tudo acontece. Após a morte dela, o Aegon decide não se esconder mais e ele envia corvos anunciando que a Rhaenyra, a irmã dele, morreu e que ele está voltando para a capital para assumir novamente o Trono de Ferro. Me baseando na minha leitura do Fogo e Sangue, eu vou falar em que temporada mais ou menos deve acontecer a morte da Rhaenyra na série. Eu penso que a série vai ter 4 temporadas e ela vai morrer exatamente na 4ª, na última. Até tem como alongar a série para 5, não é difícil isso. Tem muita página no Fogo e Sangue, mas eu acho que 4 é o número ideal porque assim não precisa inventar muita coisa. E eu acho que vai acontecer na última porque é muito mais simbólico, né, ela morrer na temporada final. É um fim devastador, mas não tem como escapar disso. A família Targaryen é amaldiçoada com a guerra e com a perdição. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Como sempre, muito obrigado por ficar até o final e até mais.